Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Organizando. E no vídeo de hoje eu vou compartilhar um pouco com vocês como foi o planejamento para a venda do meu apartamento antigo para a compra desse apartamento que eu tenho hoje. Então eu pretendo falar alguns tópicos para vocês para auxiliar se você está pensando em comprar um imóvel e que foi muito útil para mim. Então se você gostar do meu conteúdo, eu vou pedir para você deixar um feedback, deixar aquele joinha e me seguir, que eu tenho vários conteúdos aqui voltados para organização, faxina, destralhe, nesse sentido, tá bom? Então bora lá pro vídeo. Se você quiser assistir o vídeo de tour, também eu vou deixar o link aqui embaixo para você saber como que é esse meu novo imóvel, tá bom? Então eu pretendo compartilhar com vocês hoje um pouco de como foi a mudança, né, a venda do meu apartamento antigo, trazer um passo a passo ali para poder auxiliar se você está pensando em comprar um imóvel, se você já tem um imóvel e está pensando em se mudar, em comprar outro imóvel, então eu acredito que vai te auxiliar. Então, pessoal, o primeiro tópico mais importante é você decidir mudar. Então, primeiro, se você já tem um imóvel, se você já mora em um local, você precisa saber os motivos que te levaram a fazer essa mudança, porque dessa forma você vai conseguir ter ideias do próximo imóvel que você quer adquirir. Então, por exemplo, na minha experiência, eu morava em um apartamento que ele era um pouco menor do que eu tenho aqui hoje, e a gente chegou a um momento da nossa vida, eu e meu esposo, que a gente decidiu que a gente poderia, sim, adquirir um imóvel um pouco maior. A gente morava em um local que era um pouco mais afastado da nossa família, não era assim tão absurdo, mas era um pouquinho mais longe, e também alguns fatores que contribuíram para a nossa decisão. Por exemplo, eu morava em um apartamento que era no terceiro andar e o bloco que eu morava tinha 4 andares. E, gente, na época da pandemia a gente sofreu tanto porque a gente trabalhava em home office e no andar de cima tinha uma senhora que ela tinha os filhos e netos que vinham visitá-la frequentemente. Principalmente na época da pandemia, ela ficava com os netos em casa. E, gente, a gente trabalhando em home office, os netos faziam maior festa, pulavam, faziam de tudo. Então, acabava atrapalhando a nossa rotina ali de trabalho. Então, mesmo que a gente conversou com ela, conversou com síndica, nada foi resolvido. Parece que até piorou. Esse fator foi fundamental para a gente começar a pensar em se mudar, porque o nosso apartamento anterior ele estava até completinho, a gente tinha todos os móveis ali, tudo, e apesar dele ser pequeno, ele supria as necessidades minhas e do meu esposo. Então, na sua realidade, você precisa parar para pensar por que você quer mudar do local que você mora hoje. Eu vejo muita gente hoje que assiste vários vídeos do YouTube e começa a pensar, eu vou comprar tal coisa porque o influenciador tal tá usando. Eu vou mudar para apartamento maior porque o influenciador tal mudou para aquele bairro maravilhoso, eu também quero. Então, gente, para pensar dentro de você, quais são as suas necessidades? Você realmente quer mudar por conta de fatores externos ou fator interno? Algo que realmente você está sentindo, a sua família está sentindo e você quer fazer essa mudança. Então, o principal fator é você ter essa consciência de que realmente você vai mudar para um outro local e ter em mente todas as consequências disso, que podem ser boas ou ruins. Então, se você se planejar bem certinho, você pode fazer tudo da melhor forma. O segundo tópico, eu vou falar um pouco sobre organização financeira. Não vou me aprofundar no assunto, porque é algo que cada um sabe, né, como que é sua questão financeira, mas eu vou trazer algumas dicas importantes. E o principal, gente, é você se organizar financeiramente, é você ter um respaldo financeiro para você, caso precise de emergências, porque um processo de mudanças, ele não é assim tão simples quanto parece. Então você precisa se preparar com os documentos que você vai ter que pagar, com a mudança em si, porque também você vai precisar contratar frete. Então sempre é bom você ter um valor de emergência. No meu caso, eu já tinha um apartamento financiado e nós optamos em financiar outro apartamento. Então, por mais que nós estivéssemos pagando um apartamento já, com a venda do imóvel anterior, a gente já tinha quitado bastante, a gente conseguia dar uma boa entrada no novo apartamento. Por quê? E aqui fica um bônus para você. Você já ouviu falar em amortização? Esse assunto é muito legal se você quiser pesquisar aí na internet sobre esse assunto, mas nada mais é, gente, do que você ir antecipando as parcelas futuras, você vai diminuindo aquele valor de juros. Então, eu e meu esposo, enquanto nós estávamos financiando o nosso apartamento anterior, a gente pagava parcela mensalmente do apartamento, a gente se esforçava bastante para realmente ir amortizando parcelas futuras. Então, por exemplo, sobrou R$ 100 ali no mês. Vai lá e amortiza essa parcela. Então, você vai ver que a parcela do mês ela vai diminuindo e também as parcelas futuras. No meu caso, como a gente já tinha um apartamento que estava sendo financiado, a gente parou para pensar. O valor que a gente queria vender o apartamento
para ter um valor para dar de entrada e também pagar todos os documentos e coisas que a gente ia ter futuramente. E algo bem legal que você pode fazer é pesquisar no seu bairro qual que é a taxa média de valor de imóveis. Então, claro, nenhum apartamento é igual ao outro, né? Cada um tem suas particularidades, tanto casa, apartamento. Às vezes a pessoa comprou um imóvel, ela vai deixar todos os móveis mobiliados, então isso aumenta o valor. Ou às vezes ela fez uma reforma também, então os valores são diferenciados, mas você consegue ter uma boa ideia de quanto você pode colocar à venda. E o próximo passo antes de você anunciar o seu imóvel é você saber tudo que vai ficar no apartamento. Então é muito importante você ter isso em mente já antes de anunciar o seu imóvel, porque, por exemplo, como eu falei anteriormente, se você deixar móveis planejados, o valor do apartamento ele pode ficar um pouco maior. Então você consegue um valor a mais por conta disso. Então no meu caso, gente, eu e minha esposa a gente optou em comprar móveis não planejados, né, mas modulados. Então a gente optou em deixar tudo lá, porque mesmo que ele fosse modulado, a gente queria algo novo, sabe? Então eu pensei, no próximo apartamento eu vou fazer algo planejado mesmo, para ficar mais bacana. Foi o meu primeiro apartamento junto com o meu esposo, né? A gente casou e já foi direto pro apartamento que nós tínhamos antes. Então a gente optou em comprar móveis modulados. Era a nossa primeira experiência, né, de ter uma casa, então a gente viu que ficava viável para nós comprar os móveis modulados. Então, além de sair mais barato, a gente optou em deixar esses móveis. Então, com isso também acaba elevando um pouco o valor de venda. A gente conseguiu um valor a mais por conta disso também. E algo bem legal que eu fiz, gente, que eu vou compartilhar com vocês, que fica uma dica bem bacana. A gente sabe que gasta muito nesses processos de compra e venda, com documentos, com reforma, se você for reformar seu apartamento ou comprar novos móveis, então isso ajuda bastante. Eu fiz um checklist de tudo que eu iria deixar no apartamento, que são os móveis planejados, e aquelas coisas que eu não iria levar para o apartamento, ou aquilo que eu não queria levar e também não ia ficar no apartamento. Eu fiz uma lista, montei no PowerPoint um design ali com todos os móveis, as fotos de frente, de lado, de todos os ângulos possíveis e compartilhei com as pessoas do meu condomínio. Porque lá no condomínio que eu morava antes, os apartamentos eram praticamente todos a mesma planta. Então poderia ser que alguém se interessasse em comprar. Eu consegui vender muita coisa assim, divulgando. Algumas coisas eu doei e outras coisas eu vendi. Então isso me ajudou para levantar também uma graninha para planejar esse novo apartamento. Agora o passo de anunciar o seu imóvel. Então esse passo é muito legal, porque daí você já começa a criar aquela expectativa bacana. Agora que está anunciado, falta pouco para você vender o seu imóvel e você conseguir conquistar o seu próximo sonho. Então, na minha experiência, né, eu e meu esposo, nós optamos por uma imobiliária, porque a gente não entende muito do assunto e a gente acha muito mais seguro fazer tudo isso por imobiliária. Então, caso você esteja pensando em vender o seu imóvel, pense aí numa imobiliária, né, que seja de confiança, e reúna todas as dúvidas que você tem para você perguntar para o corretor, leia o contrato quando você for assinar. Se você tiver qualquer dúvida, peça para ele explicar todas as cláusulas que tem ali, deixar bem claro qual a porcentagem que vai ficar para a imobiliária com a venda do seu imóvel. Algo também que eu acho bem legal para vocês ressaltarem, né, como corretor, é qual é o prazo que vocês vão ter para mudança. Então, no meu caso, foram 30 dias, né, então tava lá no contrato bem certinho, que quando a gente vendesse o imóvel já, né, para o novo comprador, a gente teria o prazo de 30 dias. Então, isso é tudo no contrato com a imobiliária, então é importante vocês ficarem atentos, porque imagine se vocês assinam um contratinho lá e tá escrito que vocês têm 15 dias para mudar, como é que vai fazer? A partir do momento que você coloca o seu imóvel para anunciar, ou você coloca a venda mesmo de forma particular, é muito importante deixar o seu apartamento sempre em ordem. E, gente, eu nem falo muito assim, deixar ele brilhando, impecável. As pessoas que vão visitar o seu imóvel, elas não têm aquela visão dos irmãos à obra. Então, digamos que o seu apartamento ele tem muita bagunça, eu nem falo por sujeira, tá, gente? Eu não falo limpeza, eu falo organização. Porque a limpeza, às vezes a vida é corrida, tem um pozinho ali no rack, alguma coisa, não tem problema. Digamos que a pessoa vai visitar o seu imóvel e ela vê lá a cortina tudo fechada, um monte de caixa entulhado, não tem muito espaço para ela circular, ela já vai pensar, poxa, aqui não tem muito espaço, né? Tá muito apertado. Então ela pode falar, nossa, mas aqui não tá arejado, né? Essas cortinas tudo fechada, aqui tá muito quente, abafado. Ai, bate muito sol aqui, eu não gostei. Então faça o possível para você deixar o seu apartamento da melhor forma, da mesma forma que você chegou para comprar esse imóvel. Eu tenho certeza que você deve ter se apaixonado por ele para você fazer essa compra. Também faça isso para que a próxima pessoa possa querer ter vontade de comprar seu apartamento. Então deixe ali bem arejado, deixem as coisas organizadas, para a pessoa que for visitar o apartamento, ela ter uma boa impressão e falar, olha, gostei, porque as pessoas não têm realmente essa visão de irmãos à obra, sabe?
de ver os cômodos, o espaço, coisa assim que a pessoa olha, tem aquela poluição visual de tudo bagunçado, isso vai levar em conta também na decisão do novo comprador. Então, se não deu tempo de fazer aquela faxina e deixar ele bonitinho, deixa pelo menos organizadinho, se tiver baguncinha, tenta guardar, porque são coisas pessoais suas, então isso não vai influenciar na venda do seu apartamento, mas as pessoas vão reparar nisso com certeza. A partir do momento que você já coloca o seu apartamento para divulgar, para dizer que ele realmente está à venda, você já precisa se preparar para saber qual o local que você vai querer morar. Não especificamente você precisa saber qual imóvel você vai comprar em seguida, mas pelo menos ter uma base de locais que você quer morar. Então verificar os bairros, se você quer casa, apartamento, como que você vai querer o seu futuro lar. No meu caso, eu morava em um local um pouquinho mais distante da minha família e também da família do meu esposo. Então a gente começou a pensar, olha, seria legal se a gente morasse um pouquinho mais perto da nossa família. Ainda assim é na mesma cidade onde a gente morava, mas a gente queria ficar um pouquinho mais próximo, porque a minha família morava aqui, a família do meu esposo aqui e nós morávamos um pouquinho mais longe. Então a gente pensou muito bem, para nós sim era uma prioridade, né? Porque quanto mais perto da família é mais legal e mais confortável também para eles quando a gente se reúne e para nós também. Então a gente definiu ali alguns bairros que para nós era importante, os bairros que a gente queria e também os que a gente não queria. E quando a gente começou a ver os anúncios, a gente começou a marcar as visitas, você ter uma noção de como que é a vizinhança, o bairro. Por mais que você visite e aquele apartamento não vai ser seu, é muito importante você ter noções. Então, para você ter noções, você precisa visitar pessoalmente. No meu caso também aconteceu de eu gostar muito de um apartamento antes desse aqui, só que ele foi vendido porque meu apartamento ainda não tinha sido vendido, então pode acontecer isso também. Então é sempre importante não criar tantas expectativas de que você vai morar naquele apartamento específico, mas já comece a ter ideias aí. Então, por exemplo, digamos que você venda o seu apartamento, então você já tem que ter a noção de onde você quer morar e ter mais ou menos o apartamento. Caso ele esteja disponível para você o seu imóvel, vai ser muito bom porque daí casou uma coisa com a outra, né? Você já sabe onde você quer ir e tá tudo certo. Mas no meu caso, como ele já foi vendido, a gente já tinha outras opções que a gente também já tinha visitado, que no caso é esse apartamento que eu moro atualmente. Digamos que você vai morar em uma cidade vizinha ou você não pode visitar o local que você quer morar, o bairro e a região, você também pode assistir vários vídeos no YouTube, gente. Isso dá uma boa ideia de como que é o bairro. Mas tentem ver aqueles influenciadores digitais que eles mostram a realidade, como que é a rotina deles. Porque alguns só vão mostrar, por exemplo, os melhores restaurantes da minha região. E às vezes eles estão sendo pagos por aquilo. Então não vale a pena você ver esse tipo de vídeo. Claro, vale a pena se você quiser assistir, mas não para essa situação. Então, para você ter uma ideia real, sempre é importante você visitar a região que você mora, a vizinhança. Você pode até perguntar para vizinhos, eu fiz isso com meu esposo no outro apartamento, a gente perguntou como é que era o bairro que a gente morava antes, porque a gente não conhecia. Mas é sempre legal você ter todas as informações possíveis para você se planejar da melhor forma. Outra questão fundamental é você fazer uma lista de prioridades. Então, gente, no começo eu não tinha feito isso, eu só comecei realmente a pesquisar os apartamentos e colocar todas as coisas que eu queria no meu futuro lar. Então, por exemplo, eu queria um apartamento que fosse no último andar, devido à experiência anterior negativa que eu tinha tido. Eu queria uma sala maior, porque eu queria receber todo mundo da minha família de forma confortável. Não fazia questão de ter 3 quartos, 2 banheiros, então para nós estava tranquilo. Então é muito legal você saber o que você quer e o que você não quer. E acontece muito de você ir visitar um apartamento e você gostar de algumas coisas dele. E você vai visitar um outro local que também tem algumas coisas que você gostou e outras não. Era muito bom se desse para juntar todas as coisas boas em um só imóvel, com um valor legal, com tudo que você precisa, em um só local. Mas isso realmente é muito difícil de acontecer. Com a lista de prioridades, você consegue ter uma visão ampla do que você pode abrir mão. Então, no meu caso, eu não abriria mão de um apartamento ser no último andar, né? Não abriria mão de ter uma sala grande. E um sonho, um desejo que a gente tinha era que tivesse uma sacada com churrasqueira. Então essas foram as principais prioridades para nós. Aí depois a gente foi pesquisando, né? É legal também se você vai morar em apartamento, você vê valores de condomínio, né? Que isso é importante também, vai impactar todos os meses na sua questão financeira. E você também pode começar a se antecipar da mesma forma que eu fiz, para saber como você vai querer deixar o seu novo lar. Então eu fui me antecipando com a questão da cor das paredes, o estilo dos móveis. Eu já estava pensando em ter um apartamento no estilo mais minimalista, sabe? Sem muitos quadros, sem muitas decorações, porque no outro apartamento eu já tinha muito disso. E lá mesmo no antigo apartamento eu já vinha tendo algumas ideias e já fui me desfazendo de várias coisas.
Então isso é bem legal, né? Contribui bastante aí para que quando você tiver as chaves na mão fique mais fácil, você não precisa ficar gastando tempo pensando como vai fazer. Então você já pode adiantar muitas coisas. Se você vai comprar um apartamento que ele já está todo mobiliado, você pode ir pensando mais ou menos na decoração. Claro que isso não é tão importante, mas se você tiver esse tempo de venda, né, até você vender e comprar outro apartamento, você já pode ir pensando nisso também. Se você vai ter filhos, se você vai receber visitas, você pensar a quantidade de quartos, de cômodos, isso vai impactar também futuramente. Então, às vezes, se você é uma pessoa que recebe muitas pessoas em casa, amigos, família, e eles vêm para dormir, para posar na sua casa, também é legal você pensar nessa questão, porque às vezes as pessoas compram apartamento pensando só na rotina do casal ali ou dos filhos, e ela recebe muita família e acaba esquecendo dessa questão. E a última dica que eu quero trazer para vocês nesse vídeo é falar um pouco sobre o que você quer levar para o próximo lar. Esse é o momento, gente, de você fazer aquele destralhe bem bacana, de ver tudo que você vai levar, porque às vezes, gente, na mudança, você vai gastar com a mudança em si, né? Às vezes tem pessoas que querem deixar tudo no imóvel e só vai levar coisas pessoais. Então, às vezes, com carros, fazendo várias viagens, ela consegue fazer a mudança. No meu caso, eu tive que pagar, né, uma empresa de mudança e a gente contratou um caminhão pequeno, então coube todas as nossas coisas, um caminhãozinho pequenininho, gente, de verdade. E a gente conseguiu trazer todas as mudanças. Claro, né, que teve um perrengue aí, né, que a gente não conseguiu mudar do apartamento que nós estávamos direto para cá, porque ele ainda estava em reforma. A gente teve 30 dias para mudar e nesses 30 dias a reforma não ficou pronta. Então a gente deixou as nossas coisas em um box em uma empresa, né, que tem aqueles espaços com box, então a gente deixou cama, guarda-roupa, móveis, tudo guardadinho lá e só ficou com algumas malas pra gente ficar uns 9 dias em um outro local. Então, enquanto estava terminando a reforma aqui, a gente pagou outro local para ficar e também pagou o box. Por isso que eu falo que é importante você se planejar também financeiramente e ter uma reserva, porque essas coisas podem acontecer. Então, antes de mudar para cá, eu fiz esse grande destralhe, também fiz aquele PowerPoint que eu falei para vocês, com fotos das coisas que eu queria vender, acabei vendendo por um site também que é bem conhecido. Porque assim, gente, vocês vão mudar para um local novo e tem muitas coisas que realmente algumas pessoas não usam. Então, tinha muitas coisas no meu apartamento anterior que eu já não usava mais. Então, eu tinha um buffet bem bonito, eu vou deixar a foto aqui para vocês, que eu deixava todos os meus vidros, é como se fosse a minha cristaleira mesmo, e ficava ao lado da porta. E para esse apartamento, eu não queria trazer ele, porque eu já tinha ideia de fazer uma cristaleira menor e deixar ele na cozinha. Assim como eu mostrei pra vocês no vídeo de tour. Mas eu já fui me antecipando porque eu acho muito legal já começar o destralhe, porque da mesma forma que pode demorar para vender seu apartamento, ele também pode ser vendido muito rápido. Então, mesmo que a gente não tenha noção, sempre é bom a gente já estar preparado para isso. Bom, gente, espero ter auxiliado vocês aí com algumas dicas. Se você gostou, eu vou pedir para você deixar aquele joinha, aquele feedback. Se quiser comentar, tiver dúvidas, eu pretendo fazer a parte 2 aqui desse vídeo, falando um pouco mais como foi a compra desse apartamento e o planejamento para fazer a reforma, sobre um pouquinho do financiamento também, como foi. Então, se você tiver dúvidas, eu vou responder as dúvidas de vocês desse vídeo e também do vídeo de tour, tá bom? Então é isso, espero ver vocês no próximo vídeo e tchau!